Olá, um forte abraço a todos. O meu nome é Rui Santos, este é o canal Explica Tuga e trago-vos desta vez a 22ª questão do vestibular da Academia da Força Aérea, ano de 2022. E, para quem esteve atento aos últimos vídeos publicados aqui no canal, este será um daqueles exercícios em que a aplicação da massa reduzida nos vai permitir simplificar muito os nossos cálculos. Sendo assim, era importante que dessem então uma espreitadela aos vídeos anteriores. Mas vamos ver o que se passa aqui. Uma criança sentada à beira da piscina brinca com o seu carrinho de controle remoto sobre uma prancha de madeira que flutua nas águas tranquilas dessa piscina. A prancha tem massa M e comprimento L e está inicialmente em repouso em relação à criança. A partir de certo instante, o carrinho de massa M, que estava em repouso em relação à prancha, passa a realizar um movimento harmónico simples em relação a um ponto fixo na Terra, indo da extremidade A até à extremidade B em marcha ré. Da extremidade B à extremidade A num movimento unidimensional paralelo à borda da piscina de comprimento L. Considere desprezáveis as dimensões do carrinho em relação ao comprimento da prancha. μ será então o coeficiente de atrito estático entre as rodinhas do carrinho e a prancha. E, por fim, G, o módulo de aceleração da gravidade local. Também devemos desprezar o atrito entre a prancha e a água. Qual será então a máxima frequência que o movimento do carrinho poderá ter sem que o mesmo escorregue? Temos ali as 4 opções possíveis. Vamos então começar aqui a organizar a nossa informação. Temos uma prancha que tem dimensão L. Vou considerar aqui o meio da prancha como origem do nosso referencial. Aqui será L sobre 2 e aqui menos L sobre 2. E vamos considerar aqui, em cima da prancha, o nosso carrinho. E já vão ver mais à frente porque é que eu estou a pôr o carrinho na ponta da prancha. Bem, o que é que está a acontecer? O carrinho está a efetuar um movimento harmónico simples em cima da prancha. No movimento harmónico simples não é constante o valor da aceleração. E, sendo assim, em consequência disso, também não será constante a aceleração no movimento da prancha. Daí que a prancha não seja um referencial inercial. Para isso, era preciso que tivesse velocidade constante ou estivesse mesmo em repouso. Vamos fazer ali um balanço de forças ao carrinho para vermos melhor esta situação. Por um lado, temos ali o peso do carrinho, que vai igualar com a sua normal. E o que é que vai acontecer? O carrinho vai exercer uma força sobre a prancha e o para-ação-reação dessa força é a força de atrito responsável pelo movimento de vai-vem do nosso carrinho. E eu disse que a aceleração do carrinho não é constante, logo esta força de atrito não é constante, logo também não é constante a força que o carrinho exerce sobre a prancha. Daí que a prancha tenha um movimento que não é uniforme. Seria conveniente neste exercício usarmos um referencial que fosse a prancha, no entanto, sendo ela um referencial não inercial, vamos ter de usar então a massa reduzida. Daí que seja importante vocês assistirem aos outros vídeos. Estaremos em condições de o fazer? Sim, reparem que temos um sistema binário. A força que o carrinho exerce sobre a prancha é a mesma força que a prancha exerce sobre o carrinho. No que respeita ao peso e à normal, elas anulam-se, por isso não entram nestas contas. Vamos ver melhor aqui esta questão do chamado atrito útil, que é isso que se trata aqui. Nós, para nos movimentarmos, vamos exercer uma força contra o chão. Força essa que será o para-ação-reação da força que o chão exerce sobre o sapato, que é a força
de atrito e força de atrito, essa que nos permite andar. E esta força que nós exercemos sobre o chão eu vou chamar de força F. Agora vamos olhar aqui para o gráfico. Quanto maior for a força que eu exerço contra o chão, maior será a força de atrito. E lembrando aqui que aquela força de atrito não é mais do que o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, o que temos aqui na primeira fase do gráfico é o coeficiente de atrito estático a aumentar, fazendo com que estas duas forças se igualem. No entanto, nós não vamos poder fazer isto indefinidamente, porque o coeficiente de atrito estático, chegando aqui a este ponto, atinge o seu valor máximo. E, a partir daí, se exercermos uma força ainda maior, o pé vai escorregar. E lembrem-se que eles pediram-nos a frequência máxima de forma a que o carrinho não escorregue. E quando eles falam em escorregar, é disto que estamos a falar. A partir daqui, deixaremos de ter o coeficiente de atrito estático e passaremos a ter o coeficiente de atrito cinético. Então, para lidarmos com esta questão do carrinho não poder escorregar, vamos ter de pensar em que local da prancha é que aquela força de atrito será máxima. Vamos pôr aqui a equação da posição num movimento harmónico simples. Temos a posição do carrinho oscilar entre L sobre 2 e menos L sobre 2. Por isso vamos ficar com L sobre 2 seno de ômega-t, em que ômega é a velocidade angular, mais a fase inicial. Aqui a fase inicial é um pouco indiferente. Seria só o parâmetro que nós iríamos usar para saber onde é que o carrinho estava quando se iniciou a contagem do tempo. Por isso vamos considerar aqui 0. A velocidade em função do tempo, vamos ter de derivar a função que está em cima, L sobre 2. A derivada de seno é cosseno, mas temos que fazer também a derivada do que está lá dentro. Logo aquele ômega sai para fora. Ficamos com ômega cosseno de ômega-t. E a aceleração, vamos ter de derivar mais uma vez isto em ordem ao tempo. Vai ser mais um ômega para fora, mas atenção que a derivada de cosseno é menos seno. Por isso vai ficar ômega ao quadrado seno de ômega-t. Se olharmos com atenção para aquilo que tínhamos inicialmente, isto será menos ômega ao quadrado xt. Tendo em conta o referencial escolhido, qual é o maior valor que xt pode tomar, de modo a que seja também máximo o valor do módulo da aceleração, é em L sobre 2. Foi por isso que eu coloquei o carrinho ali naquela ponta. Tomem atenção que eles dizem para desprezar as dimensões do carrinho relativamente à prancha. Eu aqui tinha o centro de massa deslocado relativamente àquele ponto, mas vamos poder imaginar que aquele ponto e aquele ponto estão coincidentes. Vamos continuar com o nosso exercício. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, mas a partir do momento em que escolhemos um referencial não inercial, neste sistema que é binário, vamos ter de entrar aqui com uma alteração. Força resultante passará a ser não igual a massa vezes aceleração, mas massa reduzida vezes a aceleração. Para não fazer confusão com o coeficiente de atrito, eu vou passar então a pôr a fórmula da massa reduzida, que não é mais do que o produto das massas sobre a soma das massas. Eu aqui estou a considerar M a massa do carrinho, M maiúsculo a massa da tábua, agora sim, vezes a aceleração. A aceleração, que nós já vimos aqui, que não é mais do que menos ômega ao quadrado
L sobre 2. Continuando, força de atrito e de notar que tem sentido contrário àquele que foi definido como o sentido positivo do nosso referencial. Então vai ficar menos. Força de atrito é coeficiente de atrito estático vezes a normal, que não é mais do que a massa do carrinho pequeno, vezes a aceleração da gravidade, ou seja, a normal tem a mesma intensidade do peso, e tudo isto terá de ser igual a m vezes m sobre a soma das massas vezes a aceleração. Bem, mas quanto é que é a aceleração? É menos. Lembrar aqui também que a velocidade angular é 2πf. Então, substituindo ali, fica menos 2πf, tudo isto ao quadrado, vezes L sobre 2. Neste momento, aquilo que temos de fazer é resolver isto em ordem a f. Porquê é que nós escolhemos o carrinho naquela posição? Porque é naquela posição que ele vai estar na iminência de escorregar. É ali que ele exerce força máxima contra a prancha. Há aqui um cortezito que pode ser feito. Não é muito, mas sempre ajuda. O sinal negativo também pode ir pelo mesmo caminho. E ficamos com μ vezes G. Eu vou já trazendo algumas coisas deste lado para aqui. Vou trazer já aquela soma das massas. Aquele 2. E aqui embaixo a massa da prancha. Deste lado, o que é que temos neste momento? Temos 4 π ao quadrado, f ao quadrado, L. Continuando aqui deste lado, vamos ficar com f igual. Vou pôr aqui uma raiz bem grandinha. Quando isolasse aqui o f ao quadrado, o que é que eu iria ter daquele lado? Iria ter μ, G, soma das massas e um 2, aqui um M maiúsculo, um 4, um π ao quadrado e um L. Por fim, eles vão tirar aquele π ao quadrado para fora e vai ficar 1 sobre π. Mais uma vez, uma raiz. Dois quartos dá 1/2, ou seja, vamos chegar com um 2 aqui em baixo. 2m L, isto já pondo pela ordem que eles têm nas opções. E aqui, μ, G e a soma das massas, que é a linha B. Isto já é um exercício complicado o suficiente, fazendo uso aqui da massa reduzida. Foi esta a alteração que tivemos de fazer ao usar o referencial não inercial da prancha. Mais complicado seria se não o fizéssemos. Por isso, é boa ideia, sempre que estivermos em condições de o fazer, de usar a massa reduzida. Este exercício já vai longo, vamos ficar por aqui. Apelo a que façam a subscrição do canal. Podem também ativar as notificações para que não percam nenhum conteúdo novo aqui no canal. Da minha parte é tudo. Beijinhos, abraços e apertos de mão.